Aleluias. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quero continuar falando um pouquinho sobre oração aqui com vocês. E nós vamos ler então essa parábola aqui do amigo. O título, não sei como é que está o título aí na sua Bíblia, mas aqui fala a parábola do amigo inconveniente. Lucas 11, a partir do verso 5. Diz assim: Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegou de viagem e não tem o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo, ele dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Amém. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês sobre a oração, sobre o aspecto que Jesus apresenta aqui nessa parábola. Vocês sabem que parábolas são histórias que Jesus contava. Não somente Jesus, mas era, na verdade, um meio que os mestres, principalmente naquela época, se utilizavam para trazer um ensinamento. O propósito da parábola é contar uma história que normalmente era familiar ao conhecimento de todos, para que, através dessa história, fosse contada fosse ensinada, na realidade, uma verdade. E no caso de Jesus, uma verdade espiritual. E Jesus, nessa parábola aqui, ele fala desse amigo inconveniente, conforme diz o título. Algumas outras versões relatam também, ou trazem como subtítulo, a perseverança na oração. E Lucas coloca essa parábola justamente logo após os discípulos pedirem para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus então ensina aquela oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, e logo em seguida Lucas apresenta essa parábola. Outra coisa interessante é que somente Lucas relata essa parábola, mas as verdades aqui contidas também se encontram não somente nos outros evangelhos, como também em toda a Bíblia. Tudo bem até aí? E é interessante porque essa oração, ela diz respeito, nós vamos ver aqui, ela diz respeito a uma coragem que nós precisamos ter ao nos achegarmos a Deus em oração. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas por que nós podemos ou devemos ter essa coragem para nos achegarmos até Deus em oração? Porque nós temos que entender que Deus é aquele que responde as nossas orações. Não são os problemas ou as situações que a gente enfrenta que são um impedimento para que nós nos cheguemos a Ele em oração. Não são... às vezes também há uma ideia de que Deus, mesmo que a gente não fale isso, às vezes a gente tem lá no nosso inconsciente que Deus está muito ocupado e que os nossos problemas são muito pequenos para a gente incomodar a Deus com as nossas orações, com as nossas petições. A gente olha aqui, daqui a pouco a gente vai ver melhor. A gente olha aqui
parece que é um incômodo, parece que a gente está incomodando, né, a Deus com as nossas orações, mas Deus não vê dessa maneira. Nós não incomodamos a Deus quando nós nos achegamos a Ele em oração com as nossas petições e apresentando as nossas necessidades. Deus não se incomoda conosco. As pessoas podem se incomodar, as pessoas podem ficar chateadas quando a gente chega e apresenta os nossos problemas, as nossas questões, mas Deus não. Amém? Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. Mas logo no início, Jesus inicia essa parábola falando ou apresentando, colocando 3 coisas que eu achei assim de extrema importância e também muito interessantes. Ele começa falando, daqui a pouco a gente vai falar aqui da meia-noite, mas logo em seguida, ele fala que chegou um amigo que pediu 3 pães, justamente à meia-noite. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, Jesus fala de um amigo. Na vida judaica, existiam alguns relacionamentos que de fato eram muito importantes, e a amizade era um dos relacionamentos sociais mais importantes que os judeus tinham. A Bíblia deixa isso claro, né? Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê Deus chamando Abraão de amigo. A gente vê em Provérbios, principalmente Salomão, né? Ele fala que há amigo que é mais chegado que o irmão, né? Também diz, né, que um amigo, lá em Provérbios a gente vê que um amigo na dificuldade se torna um irmão. Isso porque um amigo, ele não é somente alguém que a gente tem uma afinidade, é porque um amigo voluntariamente, ele assume as responsabilidades. Eu estou me baseando aqui no Antigo Testamento, né? Ele assume uma responsabilidade que são obrigações de um parente próximo. Então existem algumas obrigações que faziam parte de um parente próximo, quando alguém tinha uma dificuldade, mas aquilo eram de fato obrigações, inclusive que Deus estabelecia na sua lei. Mas o amigo, ele voluntariamente, ele se dispõe a assumir também essa responsabilidade para ajudar aquele que ele ama. E Jesus então apresenta, né, essa questão do amigo, né? João Batista, né, também se autodeclarou, se bem que ele não cita o nome dele, né, mas ele fala que ele é amigo do noivo, né? Agora no Novo Testamento, Jesus, né, quando Judas chega até ele, né, nós já estudamos aqui, né, aliás, né, essas exposições no Evangelho de João têm sido maravilhosas, né? Eu não sei como que você tem passado sua semana, mas a semana que sucede, né, a exposição ali que nós estamos tendo do Evangelho de João tem mexido muito comigo, tem mexido mesmo. E João, né, Jesus fala ali em todo esse contexto, né, quando Judas chega até ele, o que Jesus fala para Judas? Amigo, com um beijo você me trai? Então eu quero destacar aqui que essa questão da amizade na Bíblia e no relacionamento bíblico que a gente vê era algo muito importante. Quando Jesus então começa essa parábola falando sobre a amizade, é muito provável que os seus ouvintes tenham feito algumas conexões aí a respeito da amizade, que também ajudaram eles a entender essa parábola de Jesus. E também nos ajuda a entender por que esse amigo chega à meia-noite na casa do outro, né? E é o outro aspecto aqui que eu quero destacar, né, nesse início da parábola. Por que a meia-noite, né? Num primeiro momento, a meia-noite, ela mostra de fato um inconveniente. Você chegar na casa de alguém à meia-noite, não ou você realmente está com muito problema, ou você vai trazer um problema, né? Porque se alguém liga para você, né, depois da meia-noite, dependendo de quem for, você fala, puxa, aconteceu alguma coisa. Você já fica, o coração já acelera, a cabeça já fica a 1000, né? Mas daí se
se alguém bate na sua porta à meia-noite e fala assim, você tem um açúcar aí? É que eu fiz um café, estou precisando de... Acabou o açúcar em casa, você vai ficar meio... Puxa, essa hora, você vai pedir açúcar à meia-noite? Tanta hora, vem amanhã de manhã, toma café amanhã de manhã, vai dormir. Ou toma café sem açúcar, que é muito melhor, né? Então, mas é interessante porque na Bíblia também, a meia-noite traz algumas, eu acredito que deva ter trazido algumas memórias para os ouvintes ali, muito interessantes. Por exemplo, além, né, de ser um horário onde as pessoas já estão dormindo, acomodadas, tal, nas suas camas, tal, esse horário poderia ter trazido ou despertado para os ouvintes de Jesus a lembrança do juízo de Deus. Porque se a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, né, através de Moisés, lá em Êxodo 11, o que a gente vê? A gente vê Deus falando para Moisés que à meia-noite ele vai passar pelo Egito. A gente vê também, ainda dentro desse contexto aí da escravidão do povo judeu, que na 10ª praga, né, que foi justamente a morte dos primogênitos, a hora que isso aconteceu foi à meia-noite. Foi à meia-noite que ocorreu a morte dos primogênitos ali no Antigo Testamento, ali no Egito. Jó, você não precisa abrir, mas se você estiver anotando, Jó capítulo 34, verso 20, diz assim: eles, num momento, morrem. À meia-noite, os povos são abalados e passam, e os poderosos são levados sem esforço. Então, à meia-noite, esse horário também é um horário que poderia trazer à memória dos ouvintes ali de Jesus, do juízo de Deus. E de fato, esse juízo ocorre e vai ocorrer. E em muitos aspectos, quer na nossa vida pessoal, ou quer na nossa vida social, ou como nação, o juízo de Deus vem. E é algo que não pode ficar à parte do nosso coração e da nossa mente. Deus, Ele traz juízo, sim. Quer a gente já esteja passando por um juízo mais completo ou não, o fato é que toda a terra também está debaixo do juízo de Deus nesse exato instante. Então, alguns, não todos, mas alguns acontecimentos recentes fazem parte sim do juízo de Deus, e a gente não pode descartar isso. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Não estou aqui apontando nenhum ou outro acontecimento, não estou apontando nada porque eu não sei. O que eu estou dizendo é que alguns desses sim podem estar envolvidos com ou dizem respeito ao juízo de Deus. Outros são coisas que fatalmente acontece na nossa vida porque estamos nesse mundo. Amém? Então, é uma coisa que a gente precisa ter em nossos corações, lembrar dos juízos de Deus. Mas, né, o juízo de Deus também, evidentemente, não é um inconveniente. Pode ser para a nossa carne, mas não é um inconveniente para a vida. Por outro lado, a gente vê o salmista no Salmo 119, enquanto há esse período de juízo, no Salmo 119, verso 62, o que o salmista diz? À meia-noite, levanto-me para render-te graças. Por quê? Por causa dos teus retos juízos. Então, no momento em que, ou ao mesmo tempo em que nós percebemos e devemos ter consciência de que o juízo de Deus vem, nós também precisamos ter o nosso coração cheio de ações de graças, porque se não houver o juízo, então nós estamos de fato perdidos, todos nós estamos perdidos. É necessário haver o juízo para que também haja salvação. Amém? Então, no momento em que nós estamos, abrindo um pouquinho aqui o contexto, se nós, no momento que nós estamos passando por dificuldades, ou percebemos uma grande dificuldade acontecendo, e a gente tem essa percepção de que pode sim ser um juízo de Deus, nós também devemos levantar-nos nesse instante e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor. Devemos levantar a nossa voz ao Pai,
o intercedermos por nós, pela nossa família, pela nação, ao mesmo tempo que devemos render graças ao Senhor, porque nós estamos entendendo que é um tempo e um momento em que Deus está cumprindo com a sua palavra. Amém? Um outro aspecto que Jesus apresenta, que é muito interessante aqui, logo no início dessa parábola, ele fala dos pães. E é interessante porque ele cita 3 pães. Para mim, isso é uma referência à própria Trindade. O fato dele falar de 3 pães. Mas, muito mais não. Nesse momento que ele fala dos pães, eu creio que de fato ele está falando de si mesmo, fazendo uma menção profética de si mesmo. Por quê? Porque a palavra que ele usa para pães aqui é artos, né? E o significado dessa palavra ou a definição, é um pão que foi levantado. E na raiz da palavra, né, significa, né, no hebraico, ela está de fato relacionada à expiação do pecado. Então, quando Jesus apresenta aqui esse aspecto, né, dos pães, ao mesmo tempo que ele está fazendo, que eu entendo, né, que ele está fazendo uma referência à Trindade, ele está fazendo uma referência profética a si mesmo, de que ele será levantado. Não é como nós estamos estudando na exposição do Evangelho de João. E aí então ele vem e apresenta, né, as necessidades que esse amigo tem. Logo após essa introdução, Jesus então começa a destrinchar essa parábola, né, mostrando uma situação que também, curiosamente, envolve 3 pessoas. Eu falei dos 3 pães, mas essa parábola também envolve 3 pessoas. Numa delas a gente quase que deixa passar, né? Que é o amigo que chega à meia-noite. Uma pessoa é esse amigo que chega à meia-noite. A segunda pessoa é o amigo que recebe o amigo à meia-noite. E a terceira, né, é o amigo a quem o segundo recorre. Então nós temos 3 personagens aí, né, que é o amigo que chega de viagem, o amigo que recebe o viajante e o amigo que está tranquilo na sua casa, já dormindo lá ou deitado com a sua família. Vale lembrar também, por que também é colocado um inconveniente, né? Porque naquela época não eram todas as casas que eram como normalmente hoje a gente vê, né? O casal tem o seu quarto, aí os filhos têm o quarto deles. Não, normalmente todos dormiam num cômodo só. E também é interessante porque além deles dormirem num cômodo só, né, eles ficavam meio que amontoados mesmo. Até em alguns momentos, né, por causa do frio. Eles ficavam amontoados. Então, era o marido, a esposa e os filhos deitados ali do lado. Alguns, né, faziam as camas, ficavam deitados no chão, mas assim, bem próximo da cama. Então, imagina, o dono da casa ali deitado já com a sua família ali, todos eles ao redor. Para ele levantar, ele talvez tinha que tirar o pé de uma criança de cima dele, ia ter que pisar no outro que estava no chão ali. Então, esse inconveniente também, ou esse amigo, né, que está lá tranquilo na casa dele, fala, puxa, agora não dá, né, meu, essa hora. Ele está também falando, puxa, eu vou acordar a casa inteira para te atender, né? Mas, como eu disse, é curioso que essa parábola também envolve 3 pessoas, né? Esse amigo aí que é o personagem talvez central, que é o que não tem nada, ele recebe o seu amigo, mas não tem recursos para oferecer, não tem nada para oferecer para esse viajante. E é interessante também, por que ele não tem nada? Primeiro por causa do horário, evidentemente. Naquela época não tinha padaria como é aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada você encontra uma padaria aberta e você consegue comprar pão fresco. Mas naquela época não. Além de não terem muitos lugares que vendiam pães, a maioria das pessoas assavam seus pães em casa mesmo, né? E comiam ali, consumiam entre eles. Então era muito difícil
ter pães ali à disposição. Era muito difícil. No desenrolar da parábola, a gente vê que, de fato, esse amigo, né, que estava tranquilo na sua casa, ele tinha pães sobrando. Mas o contexto geral é que dificilmente alguém teria pão disponível. Esse que recebe o viajante, ele não tinha nada na sua casa, ele não tinha o que oferecer. Ele não tinha pão para dar. Ele não tinha suprimento para oferecer para o viajante. E aí tem um outro aspecto aqui também cultural da vida do judeu. É que alguém que recebesse uma pessoa e não tivesse recurso para dar para ela, não recebesse bem aquela pessoa, o anfitrião, né, ele seria tido como alguém que não é hospitaleiro. E a hospitalidade era um outro aspecto da vida social do judeu, e na verdade até hoje, muito importante. Então, sempre que alguém recebe uma pessoa, ele tem que ter algo para oferecer. E se ele não tem nada para oferecer, não só ele fica mal visto, como também, né, no caso aqui do Novo Testamento, toda aquela aldeia também ficaria mal falada, como uma aldeia que não é hospitaleira. Ou seja, se alguém ficasse sabendo que um viajante chegou lá e ninguém ofereceu nada, ninguém o recebeu bem em sua casa, aquela má fama iria percorrer para os outros vilarejos e também para as outras cidades. Então falou, não adianta ir para lá porque lá ninguém é bem recebido. Então havia essa questão também, né, de que alguém que não tivesse recurso, não tivesse provisão, seria mal falado e traria uma fama negativa para toda a aldeia. Mas o fato é que ele não tinha pão. O fato é que ele não tinha provisão. Ele estava necessitado, não somente o viajante, quanto ele também. Talvez ele tivesse comido antes, mas agora ele não tinha nada. E o que fazer quando você não tem nada? Você tem que recorrer a quem tem. E é o que esse homem faz. Mesmo sendo a meia-noite, mesmo sabendo que o seu amigo estava tranquilo lá na sua casa, ele vai até ele. Por quê? Porque ele sabe o tipo de relacionamento que ele tem com esse homem. Ele sabe o que ele vai provocar. Ele sabe que ele vai ter que fazer o amigo levantar à meia-noite, que vai talvez acordar a casa inteira. Mas é o seu amigo. Ele não vai numa outra pessoa, ele recorre ao seu amigo. Eu quero recordar aqui, né, aproveitando que hoje é o aniversário da Júlia, né, ocorreu algo muito interessante, porque no dia anterior, né, do nascimento da Júlia, a gente não tinha carro, né, nem estava com o carro do meu pai, nem nada, né, o que aconteceu? A gente estava num churrasco, né, que por acaso no dia anterior foi meu aniversário, a gente estava num churrasco na casa do Samuel, né? A gente estava lá no churrasco, tal, aquela coisa maravilhosa. Aí a gente foi para casa, foi cedo, né? André com aquela barriguinha, né? A gente foi cedo para casa, a gente estava cansado, André cansada, então a gente nós deitamos cedo, acho que por volta de umas 8, 9 horas, alguma coisa assim. E aí, acho que 10h30, 11 horas, alguma coisa assim, por volta das 11 horas da noite, a Andréia me acorda, né? Estourou a bolsa. E aí eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado, o que estava acontecendo. Eu falei, o quê? Estourou a bolsa. Eu fiquei, sabe aquela coisa, né? Sabe aquele desenho antigo, né? Já que a Luciana trouxe algumas músicas antigas, né? Aquele desenho antigo do urso que fica para lá e para cá, não sabe o que faz. Eu também estava lá deitado e eu acordei e falei, o que está acontecendo? Mas peraí, estourou a bolsa, mas que bolsa, né? E aí... que bolsa que estourou, quem estava carregando o quê e tal. Aí eu parei, tá. Agora sei, estourou a bolsa. Tá, o que eu faço? Bom, a gente tem que ir para o hospital. 11 horas da noite, sem carro, o que eu vou fazer? Eu liguei para o meu amigo, eu liguei para o Samuel. Falei, Samuel, olha, estourou a bolsa da Andréia aqui e a gente precisa ir para o hospital. Tem como levar a gente? Eu falei, não, daqui a pouco eu estou aí. E daqui a pouco, claro que a gente estava bem pertinho aqui, né? Rapidinho ele estava lá em casa, a gente levou a Andréia para o hospital. Aí a Júlia, né, com toda a calma,
desde o início. Levou quase 12 horas para nascer. Né? Eu desesperado, a André desesperada, né? O Samuel também, né? De repente, né? Puxa, o que aconteceu? Nem sei se ele estava dormindo, até hoje, nunca perguntei se ele estava dormindo naquela hora, né? Mas recebe a ligação e vem, né? E aí todo mundo desesperado, e a Júlia lá tranquila, não, só estou avisando que eu vou chegar, a hora eu não sei, né? Eu acho que até hoje é mais ou menos assim, né? Tem que sair, não, tá bom, já estou indo, né? Já estou indo, né? Mas o que eu quero retratar aqui é que quando você tem uma necessidade e você tem um amigo verdadeiro, você recorre a ele, mesmo sabendo que vai ser inconveniente, mesmo sabendo que você pode pegá-lo num momento de descanso, mas você sabe que pode contar com ele. Você sabe que pode contar com um amigo. E é o que esse rapaz faz. Ele vai até alguém que pode socorrê-lo. Ele vai até alguém que pode atendê-lo. E esse então é o plano inicial aqui que Jesus apresenta nessa parábola. Lembrando que essa parábola vem logo em seguida a oração que ele ensinou aos seus discípulos. Então essa parábola diz respeito à oração, sim. Amém? Tudo bem até aí? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? No verso 7, oi? Ah, sim, a Júlia nasceu, né? E tudo isso aconteceu no dia 16, no dia do meu aniversário, e a Júlia só foi nascer no dia 17, tranquilamente, tá? Falei, não, tá de boa. Lembra Procurando Nemo? Não tem aquela tartaruga? E aí, bro? Tranquilo, maravilha. Vai na fé, irmão. Aí a Júlia nasce, né? Aí todo mundo, Júlia. E aí, cheguei. Como ela costuma fazer hoje, né? Oi, Júlia, tudo bem? De boa na lagoa. No verso 7, então, Jesus ele diz o seguinte: e se de dentro responder, né, esse amigo, né, que está lá tranquilo, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão acomodados para dormir, não posso levantar-me para te atender. Verso 8, eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Olha só, esse incômodo aqui não é aquele incômodo que a gente tem. É interessante porque no original dessa palavra incômodo, na realidade, ela diz respeito à ousadia, coragem. Então, na verdade, quando esse amigo, né, quando Jesus fala aqui no verso 8 que talvez ele não se levante por causa da amizade, mas se levante por causa do incômodo, ele está dizendo que esse amigo que tem o recurso, ele vai se levantar por causa da ousadia, por causa da coragem que o outro teve de chegar-se até ele, mesmo sabendo da condição que ele estava naquele momento, já deitado com sua família. Ele fala, por causa da coragem, da ousadia que esse homem tem, ele vai dar não só os 3 pães que foram pedidos, mas tudo aquilo que ele precisar. E é interessante essa questão da ousadia, quando Jesus fala aqui, ou quando ele usa essa palavra, que tenha na sua raiz também esse significado. Lá em Hebreus a gente vai ver o escritor dizendo o seguinte, que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. E ousadia não é simplesmente não é falta de educação. E aí, beleza, cheguei e tal, vai abrindo a porta, vai abrindo a geladeira e tal, né? Imagina, né, deixa eu usar aqui a Amanda e o Léo, né? Recém-casados e tal. Aí a gente chega lá para fazer uma visita na casa deles. E aí, Léo, e aí, Amanda, tudo bem e tal? Beleza, aí a gente vai entrando na cozinha, abre a geladeira. O que tem para comer aí? Não, isso é falta de educação. Isso não é ousadia. Eu conheço eles, tudo, mas se eu chegar assim, eu vou falar, ei, peraí. Falta de educação, sua mãe não te deu educação, não? E aí, mano, a gente não é brother? Mas você está na minha casa, rapaz. Que é isso? Aí o Léo já vai usar toda a sua habilidade atlética, né?
Nem sei que andar que eles moram, mas vamos dizer que o 10º andar. Amanda, abre a janela aí. Não é esse tipo de ousadia, não é essa a relação que a Bíblia fala de ousadia. Ousadia é a convicção de que nós podemos entrar na presença de Deus e não sermos condenados. Por quê? Porque essa ousadia também está relacionada com aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, com a rainha Esther, que entrou na presença do rei sem ser anunciada, e havia um decreto na lei que dizia que se alguém entrasse na presença do rei sem ser anunciado ou sem ter sido chamado, a condenação era a morte, a não ser que o rei estendesse o cetro na direção da pessoa, aí então a sentença de morte estaria revogada para aquela pessoa. Então, quando Jesus, ou quando o escritor aos Hebreus fala dessa ousadia, ele está falando dessa convicção e dessa certeza de entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, com a certeza e a convicção de que a sua mão está estendida em nosso favor, como diz Isaías. Isaías diz o seguinte, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas em nosso favor, em nossa direção, para nos abençoar, para nos dar aquilo que a gente precisa. Por isso a gente pode, com ousadia, com intrepidez, entrar na presença de Deus em oração, certos de que Ele ouve, nos responde e Ele nos dá aquilo que a gente precisa. É disso que Jesus está falando aqui. Então o incômodo não é aquela coisa o conceito que a gente tem, mas é a coragem e a convicção fundamentadas em quem Deus é. Eu sei quem é Deus, eu sei o amor que Ele tem. A gente cantou há pouco das misericórdias do Senhor. Eu sei que Ele é misericordioso, eu sei que Ele vai parar para ouvir a minha oração, Ele vai receber a minha necessidade, e eu sei que Ele tem recursos suficientes para suprir a minha necessidade. Então eu recorro a Ele, porque eu não tenho, mas Ele tem, e eu sei que Ele tem. Por isso eu posso orar, por isso eu posso buscar, por isso eu me lanço aos seus pés, por isso eu sei que não importa a hora, não importa o momento, eu posso chegar a Ele, e Ele vem, Ele responde, Ele me dá aquilo que eu preciso. É disso que Jesus está falando aqui. E na continuidade, o verso 9, o que Jesus diz? Aí é que aqui está o centro, né? O ensino de Jesus. Por isso eu vos digo, verso 9 de Lucas 11, por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Olha as certezas que Jesus apresenta aqui. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Jesus não está colocando aqui condicionais. Olha, aquele que pede, talvez receba. Aquele que busca, talvez ache. Aquele que bate, talvez a porta será aberta. Não, Jesus está dando uma certeza, uma convicção que nós precisamos ter, que ao buscá-lo, segundo a própria orientação bíblica, nós vamos ter a certeza de que se nós pedirmos, nos será dado. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós batermos, a porta será aberta. É dessa maneira que nós devemos nos achegar a Ele em oração. Com esta convicção, com esta ousadia. Amém? Amém ou não? Amém. Se nós então temos uma necessidade, nós devemos buscar ao Senhor. Porque Ele é a fonte de todos os recursos que a gente precisa. Nele nós encontramos todas as coisas, não importa qual seja a área. Pode ser a área emocional, pode ser a área física, de saúde, financeira, não importa qual a área. Ele tem recursos para todas as áreas da nossa vida. E nós devemos então ter essa determinação, que mesmo diante das coisas que no nosso conceito possam ser de alguma maneira impedimentos, nós temos que ter a determinação de passarmos por cima dos nossos próprios conceitos e nos achegarmos a Deus. Porque é certo que em muitos momentos da nossa vida a gente fica pensando, puxa vida, mas eu já falei isso tantas vezes, já orei tantas vezes, acho que eu nem devo mais orar, acho que eu não sou digno de ficar orando, de ficar pedindo isso para Deus, porque se Deus não me atendeu até agora, então acho que Ele não vai me atender.
Não, nós precisamos ter determinação, ter coragem na oração, para nos achegarmos a Ele, para receber. Por quê? Porque na verdade a gente sabe que só Ele tem o que nós precisamos. Só Ele tem o que nós precisamos. Se só Ele tem o que nós precisamos, a gente vai buscar outro? Não, a gente não pode buscar outro. A gente tem que buscar quem pode suprir as nossas necessidades. Amém? Amém? E isso de fato é impressionante, né? Porque nesses dois versos que a gente leu, verso 9 e verso 10, a gente percebe também que é uma exortação de Jesus. Ele está nos exortando a pedir, buscar e bater. Ele nos exorta para que a nossa oração seja uma oração fervorosa. Fervorosa. Você percebe a própria evolução, né? Você bate, você busca e você... aliás, você pede, você bate e aí você busca com toda a intensidade. Eu estou invertendo tudo aqui, né? Pedir, buscar e bater. Veja a progressão aqui. Você pede, você busca e a coisa vai crescendo de intensidade ao mesmo tempo que a sua necessidade também vai crescendo. E o que há de impressionante aqui para mim nesses versos, né, quando ele fala de pedir, buscar e bater, é que nós devemos fazer as nossas orações de forma fervorosa àquele que não é alguém comum, mas que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo. Jesus está nos ensinando a buscarmos aquele que criou todas as coisas para suprir as nossas necessidades. E Ele nos dá uma garantia concreta de que este que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, Ele não só ouve como responde. E Ele responde segundo os seus propósitos. As orações que nós fazemos ao Pai em nome de Jesus, a gente vai falar isso numa outra ocasião, se bem que o pastor Silvio também já falou muitas coisas sobre isso aqui. Todas as orações que nós fazemos em nome de Jesus, o Senhor Ele ouve e responde. E é por isso que a gente tem que orar com fervor. A nossa oração não pode ser uma oração trivial, não pode ser uma oração desrespeitosa, inclusive. Uma vez que a gente sabe que estamos nos dirigindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e ao Criador de todo o universo, primeiro, a gente não pode deixar de orar, porque Ele nos dá essa ordenança. Como já citei numa outra ocasião, Jesus mostra que a oração é um dever. É uma ordem que o próprio Deus nos dá de nós buscarmos a Ele. Então nós não podemos negligenciar esta ordem, esse dever que nós devemos ter em oração. E ao fazermos isso, nós precisamos ter no nosso coração a convicção da garantia que o próprio Jesus dá, e essa garantia é o seu nome. Amém? Por isso que no verso 9 ele fala, né? Por isso eu vos digo. Então, diante de qualquer necessidade que nós possamos ter, que seja real e urgente, nós precisamos nos encher de coragem e ousadia e determinação na oração. Coragem, ousadia e determinação em nossas orações. Quero reforçar aqui o que eu já falei em outras oportunidades, de que não é esse fervor, essa determinação, não é para a gente mudar a vontade de Deus. A gente não muda a vontade de Deus. A ideia não é a gente, de alguma maneira, manipular Deus para que Ele faça aquilo que a gente quer. Não é isso. Mas é para que a gente possa obter os recursos que já estão destinados para nós, que Ele já preparou para nós. Não é para mudarmos a vontade dEle, mas é para nós nos adequarmos àquilo que Ele tem para nós e recebermos dEle o que Ele já preparou. Amém? Amém? E concluindo aqui, né, Jesus, Ele faz uma comparação, né? Ele faz uma comparação e ao mesmo tempo Ele faz uma distinção nos últimos versos que nós vamos ler aqui do 11 ao 13. Né? Você vai entender, né? Inclusive a comparação é uma das características das parábolas, né? As parábolas têm essa característica, né, linguística, inclusive, de fazer comparações para que haja um melhor entendimento. Então Jesus faz uma comparação aqui, ao mesmo tempo que Ele faz uma distinção.
verso 11 ao 13, ele diz: e qual dentre vós, se o filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. A comparação aqui, evidentemente, é entre nós. Se nós olharmos uns para os outros, a gente vai ver que a gente tem muitas debilidades. A gente vai ver que a gente não é tão bom quanto a gente pensa que é. A gente vai ver quantos pecados nós temos. E é claro que é mais fácil ver o pecado na vida dos outros do que em nós mesmos, né? Mas o fato é que nós temos muitas coisas ruins em nós, e isso é consequência do pecado. O pecado, ele contaminou, como nós já aprendemos aqui em outras ocasiões também, o pecado contaminou todas as áreas da nossa vida, e depravou todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala que nós somos, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, ao olharmos uns para os outros, a gente vê que nós temos todas essas más qualidades também. E mesmo assim, nós somos capazes de fazer coisas boas, ainda que essas coisas boas estejam contaminadas pelo nosso pecado. Mas a gente não vê, por exemplo, uma mãe que simplesmente, ainda que hajam algumas, né, mas 99% das mães, mesmo não sendo talvez boas mães, não deixam seus filhos morrerem de fome. Elas amamentam seus filhos, ela cuida dos seus filhos. O pai também pode não ser um bom pai ou uma pessoa excelente, mas ainda assim ele se esforça, vai trabalhar lá para trazer provisão para sua casa, assim como também as mulheres, né, hoje em dia. A gente vê isso com muita clareza, e isso é muito saudável também para a família, todos trabalhando em prol, né, do próprio sustento da família, desde que guardados os princípios de Deus. Mas ainda assim, pessoas más podem fazer coisas boas, como eu disse, mesmo que contaminadas com o pecado, mas fazem. E é o que Jesus está falando aqui. Qual dentre vós, verso 11, né, se o pai lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, né? E aí no verso 13 ele fala, né, se vós, sendo maus, veja que Jesus também não coloca incondicional aqui, né, é uma realidade. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, né? Então aí é que está a comparação entre nós, e aí vem a distinção: quanto mais o Pai Celestial. Deus, Ele é santo, por isso que Ele é distinto de nós. Não existe maldade em Deus, não existe pecado em Deus. Deus Ele não foi e não será contaminado pelo mal e nem pelo pecado. E é aqui que Jesus faz essa distinção, então, que Deus, que é distinto de nós, quanto mais Deus, né, que é distinto de nós, que é santo, que é puro, que não tem corrupção, Ele então vos dará coisas boas também para vocês. Se vocês conseguem perceber isso entre vocês que são maus, agora vejam, olhem para Deus e vejam como que Ele, sendo santo e sendo absolutamente bom em sua essência, o que Ele pode dar para vocês? Será que Ele vai dar coisas ruins para vocês? Não, porque Ele é santo, Ele é bom, né? O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E no final, o que Jesus diz, né, como resposta, né? Ele fala, é interessante porque toda a parábola, e mesmo aqui nesses últimos versos, Jesus está falando de pedir, buscar, receber, de ir na casa do amigo, de alguém que você confia, tal, e está falando de necessidades, você apresentar uma necessidade, mas no final ele fala aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o que eu quero deixar aqui para nós refletirmos é que na vida de Jesus, em toda a vida de Jesus aqui na terra, foi uma vida de total e completa dependência e submissão e orientação do Espírito Santo. Ele viveu sob a orientação do Espírito Santo. Ele viveu sob a direção do Espírito Santo. As orações de Jesus,
todas foram feitas sob a direção do Espírito Santo. As ações de Jesus foram feitas sob a direção do Espírito Santo. As palavras que Jesus proferiu, as palavras que Ele ensinou, também foram feitas debaixo da direção do Espírito Santo. Toda a vida de Jesus estava debaixo e submissa ao Espírito Santo. Ele andou no Espírito aqui nesta terra. E toda a provisão, os milagres que ele provisionou, né? Provisão que ele provisionou, né? Mas tudo que ele deu, todas as coisas que ele fez para as pessoas necessitadas que chegaram até ele fez debaixo do Espírito Santo. Então Jesus mostra aqui que na nossa vida e comunhão com Deus, inclusive na oração, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos conduzir corretamente pelo caminho da oração, para que a gente possa pedir, buscar e bater de forma correta, a ponto de nós recebermos o que precisamos, de acharmos o que estamos buscando e termos as portas abertas. É somente uma oração feita debaixo do Espírito Santo e sob a orientação dele, que nós teremos então essas convicções, que nós teremos então essa certeza e a própria ousadia para nos achegarmos a Deus em oração e termos as respostas que nós precisamos e termos supridas as nossas necessidades também. Jesus deixa claro então que o que de fato vai nos garantir a resposta e o recebimento daquilo que nós pedirmos é se nós andarmos sob o Espírito Santo. Então, até mesmo antes de nós apresentarmos qualquer necessidade, nós precisamos pedir que o próprio Deus nos encha com o Espírito Santo. Nós precisamos pedir uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos orar incessantemente para que o Espírito Santo dirija a nossa vida. A gente precisa clamar por Ele. A gente precisa andar sob a sua orientação como Jesus. A gente precisa orar sob a inspiração do Espírito Santo. E a gente precisa viver segundo o que Ele diz. Essa, no meu entendimento que eu vejo das Escrituras, é a única maneira que nós temos de orarmos segundo a vontade de Deus. João fala lá na sua carta, se nós orarmos segundo a sua vontade, nós temos a certeza de que Ele responde. Mas a única maneira que eu entendo de nós orarmos segundo a vontade de Deus é se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus fala aqui que nós precisamos pedir uma vida cheia do Espírito. Vivemos uma época em que as pessoas estão negligenciando o Espírito Santo, como se Ele não existisse. Ou fazem atribuições ao Espírito Santo que não dizem respeito a Ele, como se Ele fosse uma força mística, uma energia, simplesmente uma energia cósmica, e que se a gente fizer um esforço, se a gente então fizer algumas coisas religiosas, então o universo vai conspirar em nosso favor, e aí então as coisas vão acontecer. E não, todo o universo responde a Jesus. Todo o universo responde a uma ordem de Deus. Então, se Deus quiser usar o universo para nos favorecer, o universo vai responder a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. É ao Pai, é ao Filho e é ao Espírito Santo que Ele responde. Não é aos nossos esforços, não é por causa das coisas boas que a gente faz, é por causa da ordem que Ele dá. Então a gente não pode achar que o Espírito Santo é simplesmente uma força cósmica, que se a gente tiver então bons pensamentos, então as coisas boas vão acontecer. Não, as coisas boas acontecem porque elas vêm, como diz Tiago, vêm do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todas as coisas essencialmente boas vêm de Deus. Vêm de Deus. Amém? E a única maneira de nós, então, termos essa convicção e essa certeza e essa ousadia e coragem para nos achegarmos a Deus em oração com a convicção de que seremos ouvidos e teremos nossas necessidades supridas, é se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que eu vejo que Jesus está mostrando aqui. É evidente que é um texto muito rico e a gente pode explorar muitas outras coisas.
Mas a questão é que nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos mostrar o caminho da provisão. É o Espírito Santo que vai, Ele próprio, nos conduzir aonde nós teremos nossas necessidades amplamente e suficientemente supridas e as nossas orações atendidas. É nele que nós vamos perceber o que está e o que não está correto. É por meio dele que nós vamos utilizar as palavras que de fato chegarão aos ouvidos de Deus de forma agradável a Ele e não a nós. É por meio do Espírito Santo que nós vamos ter a convicção de que o Senhor nos ouve. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele vem ao nosso socorro. É por meio do Espírito Santo que a gente tem essa convicção. E aí essa coragem, que eu estou falando aqui, essa ousadia, ela estará totalmente envolvida com o temor. Nós nos achegamos ousadamente diante do Pai, com o coração cheios de temor a Ele. Amém? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã, para que todos nós possamos entender que a gente precisa ter essa coragem. E essa coragem em oração vem do Espírito. Vem do Espírito. O Espírito Santo te enche de coragem para você se achegar a Deus, orar e ter a convicção da resposta. Amém?